Começando mais um Manchester ao contrário. Eu vou fazer aqui a segunda parte do vídeo que eu fiz das chegadas e saídas, né? Que em tese era para fazer um vídeo só que ficou muito longo. Esse vídeo eu vou mais falar sobre o que precedeu, né? Essa pós-temporada / pré-temporada do Manchester United, né? Vamos começar, eu vou só dar uma pequena atualização sobre o Baleba e o Sancho. O Manchester United prosseguiu com os assuntos com o Baleba, porém travou no valor da transferência, que gira em torno de 120 milhões de libras, ou euros, deixa eu conferir, euros, perdão. O Manchester United está tentando chegar a um acordo entre 80 e 70 milhões. Caso contrário, vai tentar atrás de um outro volante na faixa dos 30 a 40 milhões, que é uma posição que o Rubem Amorim está pedindo. E sobre o Sancho, surgiu uma proposta da Roma, que ficou bem forte. A Roma aparentemente está disposta a pagar os 20 milhões, mas ainda não foi descartado um empréstimo e a obrigação de compra no final do contrato de empréstimo. As negociações vão avançando, porque surgiu um boato que ele poderia ir para o Besiktas, porém, ele não quer ir para o Besiktas. E estamos à mercê do vagabundo do Sancho. Bom, vamos começar. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o Jonny Evans, que se aposentou no final da temporada, né, passada, e ele assumiu um cargo administrativo no clube. Eu vou ler aqui para vocês a matéria, né? Aos 37 anos, Evans terá um papel no acompanhamento de jogadores emprestados e no apoio ao desenvolvimento dos jogadores das categorias de base. O norte-irlandês ajudará a decidir os destinos de empréstimos mais adequados e servirá como o elo entre os atletas em formação e o elenco profissional. Ele vai ser aquele cara que vai intermediar a subida de gente da base para o time profissional, que eu acho super necessária, eu acho super legal ter um jogador com a experiência dele, um cara que conhece um clube, um cara que gosta do clube. Eu só não tenho certeza se ele é formado no clube. Eu vou buscar essa informação aqui. Jonny Evans, ex-jogador de futebol. Vamos aqui na Wikipedia dele. Jonny Evans, nascimento, posição, clubes da juventude. Ele é das categorias de base do Manchester United. Então, definitivamente é muito legal, porque ele é da base do Manchester United, né? Isso torna um peso muito legal e eu gostei dessa iniciativa entre clube e jogador. Bom, enfim, prosseguindo. Uma notícia recente dessa semana foi que o Manchester United também fechou um contrato com a Coca-Cola. A Coca-Cola já tem parceria com os times da Premier League, com a Premier League, né, com os times. Mas a Coca-Cola virou refrigerante oficial do Manchester United, né, podemos dizer assim. Eu vou ler um pouquinho da matéria. Lembrando que todas as matérias que eu peguei foram do GE, da CNN, do Manchester United Brasil. O Manchester United Brasil, que eu sou muito fã, sou um dia poder fazer uma collab com eles. Bom, vou ler um pouquinho o trechinho da Coca-Cola. O Manchester United anunciou nesta quarta-feira, dia 13, um acordo comercial de 3 anos com a Coca-Cola Company, que passará a ser parceiro oficial de refrigerante do clube na Europa. Uma das primeiras novidades será a inauguração de uma pop-up store, uma pop-up pub, né? Quem não sabe, pub é um boteco britânico, no estacionamento W1 do Old Trafford, já neste domingo, na estreia do United em casa contra o Arsenal. De acordo com o clube, a parceria inclui experiências interativas, conteúdo digital e projetos comunitários que pretendem aproximar ainda mais os torcedores. O acordo reforça a estratégia da Coca-Cola de ampliar sua presença no futebol, complementando o patrocínio já existente na Premier League. Como eu afirmei, não tivemos valores divulgados, apenas essa parte de experiência aí, como é que fala? Esse bagulho de fã, né? Esqueci como é que fala o termo, né? Que é muito comum. Aqui no Brasil tem um churrasquinho, por exemplo, né? Vai ter uma coquinha que quiser beber lá no Old Trafford. Uma coisa que saiu também, que deixou muita gente empolgada, né? Que ficou muito exposto o quanto o Manchester United é um time parado no tempo, né? E se tornou muito exposto quando o Cristiano Ronaldo voltou para cá em 2020. E ele citou com muitas críticas que o centro de treinamento, o time estava ano passado, que tudo era ainda do tempo que ele jogou no Manchester United até 2009, 2008. Caralho, minha porta tá mexendo sozinho, que susto da porra. Pera aí. Pronto, agora deu uma assombração, eu vim me pegar. Continuando. E, enfim, quando o Sir Jim Ratcliffe chegou no Manchester United e comprou o departamento de futebol, ele falou que uma das propostas dele era uma renovação a Carrington, né, que é o centro de treinamento do Manchester United.
Vou ler um pouquinho também da matéria explicando valores e o que foi novo, né? Quem quiser ver imagens é só ir no Instagram do time ou ir nas redes sociais do time, sites, etc. Vamos lá. O Manchester United concluiu a transformação completa de seu novo centro de treinamentos em Carrington, um projeto de 50 milhões de pounds, libras, né? Que modernizou toda a estrutura e colocou o clube novamente no topo das referências mundiais em infraestrutura esportiva. A reforma repensou completamente o fluxo de trabalho dos jogadores, conectando vestiários, academia, piscina, áreas de recuperação e campos de forma funcional. Entre as novidades, destaque para piscina moderna de alto padrão, substituindo a anterior criticada por Cristiano Ronaldo como congelada no tempo. Você vê, por isso que todo mundo fica bichado, ninguém joga. Você vê jogador que não consegue estar fisicamente apto. Porque, pô, nem a piscina de recuperação dos caras é boa. É bizarro. Câmaras de crioterapia, refeitório de última geração, área de convivência e relaxamento. Legal, né? O Sir Jim Ratcliffe querer colocar um refeitório de última geração, mas dá pão e água para os funcionários do clube, né? Muito nobre da parte dele. Escritórios em plano aberto, facilitando a comunicação de departamentos. Aí que vem a parte curiosa, né? Aqui no Brasil, a gente está acostumado nos CTs de treinamento, a maioria ter barbearia, né? E aqui no Brasil, é normal, né? Você vai lá no CT da Barra Funda de São Paulo, os caras cortam cabelo no CT. É normal ter barbearia lá dentro. Em outros clubes também tem. Só que Manchester United é um puta clube revolucionário, né? Podia ser o primeiro time, ser o primeiro time campeão do atual formato da Champions League. Não, foi o PSG. A gente podia ser o primeiro time a, sei lá, ser um monte de coisa boa, né? Mas não, ó. Barbearia exclusiva dentro do centro de treinamento. A primeira desse tipo em clubes do Reino Unido. Para incentivar a permanência dos atletas no local. Manchester United é o primeiro time no Reino Unido a ter uma barbearia dentro do CT. Cara, o Sir Jim Ratcliffe é muito foda. Mas ele prefere dar pão e água para os funcionários, ele prefere cortar os sócios torcedores mais antigos. É um corno. Segundo Ratcliffe, o objetivo é criar um espaço onde os jogadores tenham todas as condições para atingir o máximo desempenho e se sintam parte de um ambiente vencedor. O projeto foi desenvolvido pelo renomado estúdio Foster Partners, comandado pelo arquiteto mancuniano Lord Norman Foster, responsável por projetos como o Estádio Wembley e o Lusail Estádio no Catar. O Lusail Estádio acho que foi o estádio que recebeu a final da Copa do Mundo de 22. E eu lembro desse cara quando ele fez a reforma em Wembley. Muita gente falou, porque o Wembley é um estádio muito bonito. O novo CT do Manchester United ficou bonito, né? Eu até podia fazer uma edição mais elaborada, passar umas imagens enquanto eu falo. Se eu tiver tempo de editar melhor, eu coloco. Enfim, a proposta arquitetônica buscou capturar o espírito de indústria, garra e ambição de Manchester, reforçando a identidade do clube e criando um espaço funcional e inspirador. São belíssimas palavras, assim. Um time belíssimo. Agora vamos ver se realmente vai adiantar de alguma coisa ter um CT muito bom desse tipo, né? Bom, também queria destacar que eu achei muito bacana. Pra quem não sabe, o Sir Jim Ratcliffe trabalhou na Ineos. Eu acho que, ele é dono da Ineos, CEO da Ineos, uma parada assim. Ineos, que é uma das patrocinadoras da Mercedes na Fórmula 1, né? E aí a única, assim, eu gosto e não gosto do trabalho do Sir Jim Ratcliffe. Eu gosto das mudanças esportivas que ele fez. Eu gosto muito. Só que eu não gosto como ele trata o lado esportivo do futebol, né? O lado emocional do futebol. Ele trata o Manchester United como uma máquina fria. Então, os torcedores são nada mais, nada menos que só peões para ele ganhar dinheiro. E isso me incomoda um pouco, a forma que ele trata os torcedores. Tanto que teve a polêmica, né? Que agora os ingressos aumentaram. Antes o ingresso era 50 e poucas libras, agora subiu para 80. Muita gente já está criticando. E não existe mais meia no estádio. Ou seja, não tem meia para criança. A criança paga o mesmo valor do adulto. Mas uma coisa que eu achei bacana que ele trouxe 2 funcionários da Ineos que trabalharam na Mercedes, que eu vou comentar agora. Também vindo da Manchester United Brasil, essa reportagem. Mike Sansoni foi anunciado como diretor de dados, enquanto Kirsten Furber assumirá como diretora de pessoas. Com mais de uma década de experiência na elite da Fórmula 1, Mike Sansoni chega ao United após 11 anos de equipe Mercedes, onde atuou como engenheiro de desempenho sênior durante esse período, contribuiu diretamente para 8 conquistas consecutivas de campeonatos mundiais.
No Manchester United, Sansone se reportará ao CEO Omar Berrada e terá como missão liderar a transformação do clube em uma organização orientada por dados e inteligência artificial. Ele aplicará técnicas de machine learning, modelagens avançadas e análise preditiva para melhor sucesso no futebol e em outras áreas estratégicas. Além disso, está prevista a expansão da equipe de tecnologia, como vagas planejadas para profissionais de engenharia de dados, software e plataformas, reforçando o investimento em inovação. Isso para mim é muito legal, por causa que, para quem não sabe, eu faço ciência da computação, né? Eu não sou um grande fã de programação, né? Computador e os caralho. Mas uma coisa que eu gosto muito é Power BI, eu gosto de dado, né? Na minha área que eu faço faculdade e trabalho, então que eu acabei de acabar meu estágio, eu gostava dos dados, eu gosto de mexer com tudo que esse cara vai fazer eu gosto de mexer. Eu acho muito bacana. Então, um dos lugares que eu acho que tem o melhor essa questão de tecnologia para dados no futebol é o Palmeiras. O Palmeiras tem uma galera muito louca de dados lá. Sempre que alguém do Palmeiras sai, sei lá, vamos supor que hoje o Flaco Lopes vai sair do Palmeiras. Os caras vão lá, abrem o sistema deles, meio que filtram todos os jogadores, pegam todos os dados e escolhem os jogadores que mais são compatíveis com o Flaco Lopes que está saindo. Então eles vão atrás de alguém mais barato que o Flaco Lopes, com potencial de poder vender, com as mesmas características do Flaco Lopes. Eu acho isso muito legal. Fora os insights que deve dar de dados pós-jogo, que esses caras vão reutilizar, né? Eu acho isso muito legal. Inclusive, eu já vou começar a ficar de olho no LinkedIn do Manchester United para tentar me candidatar numa vaga de emprego lá. Quem sabe? Pô, eu sou o cara do BI do Manchester United, isso é muito louco. Enfim, vamos falar do outra pessoa que ele acabou trazendo. Kirsten Furber. Com vasta experiência em empresas de mídia e atuação no setor esportivo, foi anunciada como nova diretora de pessoas do Manchester United. Ela assumirá o cargo oficialmente no outono de 2025. Furber ocupou o mesmo cargo na emissora Channel 4 pelos últimos 5 anos e também passou por organizações renomadas como BBC Worldwide, a Fox. No esporte, atuou como diretora não executiva ao British Wheelchair Basketball e também integrou ao London Football Association. Sua responsabilidade será lidar a evolução da cultura organizacional do clube e desenvolver estratégias para a gestão e o crescimento da força de trabalho do Manchester United. Vou ser bem sério, não tenho ideia do que ela vai fazer. Mesmo lendo o artigo, eu ainda cheguei a buscar um pouco mais. Não entendi bulhufas do que ela vai fazer. Mas eu acho que ela, pelo que eu entendi, ela vai ajudar lá no relacionamento da galera lá, né? Porque o bagulho tá feio lá com o pessoal. E uma outra reportagem bacana, que saiu também, que eu achei legal, saiu no final da temporada essa. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Interior do Reino Unido, o Manchester United, sigam o líder primeiramente, sigam o líder, foi o clube da Premier League com o maior número de torcedores presos por delitos relacionados ao futebol na temporada 2024-2025. Ao todo, 121 torcedores dos Red Devils foram detidos durante o período. Cara, ficamos em 15º na Premier League, mas nós ficamos em primeiro em jogadores presos durante a partida. Nós somos o time mais violento da Inglaterra. Tá bom, tudo bem, talvez é um mais violento, mas é um dos times que mais causam, aparentemente. É um sul-americano inglês, é muito louco. Gosta de bater nas pessoas. E apanhar também. Vou seguir aqui. Sigam o líder. O ranking que abrange clubes da Premier League e País de Gales traz o Manchester United, o Manchester City na segunda colocação, deve ser tudo fã do Oasis, com 94 prisões, seguidos por West Ham United com 77, Chelsea com 76, Aston Villa com 71, completando o top 5. Cara, é discrepante, né? O nosso é 121 e o segundo colocado aqui é o City com 94. É bem curioso. Que mais? Também tem um legalzinho aqui que eu separei sobre o dinheiro que a gente arrecadou até o momento. Porque a gente oficialmente não vendeu ninguém, só emprestou. Só que tem aquelas cláusulas da FIFA lá, né? Que a gente... E também, quando... As cláusulas da FIFA e também... A gente... É muito normal falar que um time sempre mantém direito dos jogadores que vendem, né? Fica com uma parcela para poder ganhar um dinheiro futuro. Só que o Manchester United é tão incompetente que às vezes eu nem espero isso deles. Mas pelo menos isso eles fizeram. Então vamos lá. O Manchester United conseguiu um reforço considerável em seu caixa, mesmo sem concluir nenhuma grande venda de jogador. O clube arrecadou um total de 21 milhões 200 milhões de libras, cerca de 147 milhões de libras na cotação atual,
graças a cláusulas de revenda e rescisão de contratos de jogadores. Confira a ordem dos valores recebidos. 5 milhões de pounds, aproximadamente 34,7 milhões de reais, foram pagos pelo Chelsea pela rescisão de contrato de Jadon Sancho. É incrível, né? O Sancho foi pro Chelsea com um empréstimo com obrigação de venda. Então o Chelsea era obrigado a comprar o Sancho, mesmo se ele jogasse mal. Só que o Sancho tem um salário tão alto, o Sancho jogou futebol ok, e o Chelsea tá com um monte de gente no vestiário, é um time lotado de gente, não tem espaço no vestiário. Eles preferiram pagar 5 milhões de libras para devolver o Sancho. Talvez se tivesse sido um jogador mais fundamental, né, poderíamos dizer assim, talvez ele tivesse ficado, mas os caras preferiram pagar 5 milhões para devolver. Bom pra... Sim, eu ia falar bom pra gente, né, mas bom pra gente era se desfazer dele logo. Vamos lá, o segundo. 7,6 milhões de libras, cerca de 52,8 milhões de reais, entraram nos cofres com a cláusula de revenda do Álvaro Carreras, lateral espanhol negociado em definitivo com o Benfica. Essa eu fiquei muito bravo, porque o quê? O Ten Hag, esse cara, o Álvaro Carreras, era um ala esquerdo, tipo assim, igualzinho um jogador que o Rubem Amorim quer. O Rubem Amorim quer exatamente um ala esquerdo que possa jogar correndo e voltando, abrindo certinho. E o Ten Hag não gostou dele, por causa que ele não se encaixava no esquema dele, ele preferiu ficar com não sei quem na época e emprestou o Álvaro pro Benfica. O Benfica foi lá, ele sim, cara, ele jogou pra caramba do Benfica, o Benfica comprou. Mas por que o Benfica comprou? O Benfica comprou pra poder vender pro Real Madrid. E em vez do Manchester United só pegar ele de volta e depois vender pro Real Madrid pra ficar com mais dinheiro, não. Benfica, coloca essa porra aí e depois vocês vendem pro Real Madrid. Foi basicamente isso. Ou seja, é um cara que cairia como uma luva no esquema do Rubem Amorim, porque é um esquema muito parecido com o esquema do Xabi Alonso no Real Madrid. O Manchester United se desfez por besteira e só ganhou 7,6 milhões. Vamos lá. O terceiro, ganhamos 6 milhões de libras que vieram da venda do Elanga para o Forest. Né? O grande Elanga. Eu gostava do Elanga, fiquei bravo quando ele foi embora. Mas foi mais para estabilizar o fair play financeiro que qualquer coisa. 2,6 milhões foram obtidos com a cláusula de revenda do jovem Maxi Oidele, meio campo e vendido para o Wigan. Não sei quem que é esse cara. Bom, acho que eu tinha isso para falar, que aconteceu que eu acho que de mais importantezinho para comentar aqui com vocês. Cara, rapaz, eu recebi uma mensagem aqui, uma mina que marcou uma entrevista comigo, pô, tô felizão. É que pingou aqui o cabelo, foi mal. Eu queria falar um pouco da minha expectativa para a temporada. Eu acho que esse ano o Manchester United tem total capacidade de ficar na briga pela Champions League ou pela Europa League. Isso vai acontecer? Cara, eu não sei. Eu acho que o mais provável é a gente fique numa gangorra, conhecendo o time. Não vou criar expectativa. A gente fique numa incrível gangorra pra ficar entre metade e metade, tá? E só espero que dê tudo certo. Mas a realidade é essa, é uma incrível gangorra. Mas eu acho que o time tem capacidade de ficar brigando pela Europa League ou pela Champions. Eu não vou ser otimista, eu espero que a gente fique num oitavo ou num sétimo colocado, talvez belisque a Conference. Só que eu acho muito difícil a gente ficar abaixo dos 10 primeiros. E se a gente ficar, tem que mandar embora o Rubem Amorim, vender todo mundo e fechar as portas do clube. Deixa eu ver quanto que eu tenho de vídeo já. Pô, 20 minutos. Será que vai dar tempo? Acho que dá tempo. Eu vou fazer aqui um rapidinho também. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Deixa eu ligar aqui o OBS Studio, né? Começar a gravação. Como é que eu acho que o time vai jogar, né? Levando em consideração a pré-temporada e com as chegadas dos jogadores que eu espero. Bom, infelizmente a situação do clube é começar com o Onaná. Isso eu não tenho o que fazer. E pelo que mostraram, né, do time titular, que não sei o que lá, é bem provável que o Aiden Heaven jogue com o Delite, o Yoho, o Amad, o Casemiro, o Bruno Fernandes, o Dorgu, o Matheus Cunha, o Mbeumo e o Chesco. Foi esse basicamente o time que jogou a pré-temporada. O time que mais ficou formado, né, mais apareceu pra gente. Cara, seria muito legal, eu acho um time bom. Eu acho que esse time vai ser usado,
Eu acho que vai oscilar muito entre partidas onde o Rubem Amorim quer usar o Bruno mais avançado no lugar do Matheus Cunha. Aí provavelmente faça uma troca entre Mbeumo e Diallo, sendo que todo mundo, isso se todo mundo estiver saudável, né? Que eu também acho que muito pode acontecer com essa escalação aqui, sendo bem honesto, que é ser um Mbeumo, né? Mas o Mbeumo pode facilmente jogar no lugar do Diallo. Só que nessa escalação também, eu coloquei o Licha, né, mais pra mostrar, porque o Licha tá machucado. Eu acho que com o Licha voltando, é possível que ele seja o titular da posição na zaga esquerda. Mas a gente não sabe quando vai voltar, como vai voltar. A tendência é que ele volte entre as primeiras rodadas da Premier League. Até lá o Eden Heaven deve ser o titular da posição. Eu também deixei aqui o Dalot de exemplo, que o Dalot, ele, na minha cabeça, ele tem que ser reserva imediato do Dorgu. Porque com o Amad e o Mbeumo, a gente não tem que se preocupar com o Dalot na avenida direita. Então o Dalot, ele pra mim tem o trampo de ser reserva imediato do Dorgu, tá? Esse aqui é um time que eu acho que pode ser um time bem recorrente, que a gente possa acabar vendo, com o Mbeumo na reserva, tá? Ou às vezes não, ou às vezes ele até use o Kobe e o Bruno, aí pro Matheus Cunha poder entrar e o Mbeumo poder entrar. Eu acho que vai alterar o triângulo, pode dizer assim, né? Essas 5 pontas aqui, os 2 volantes e os 3 atacantes, a tendência eu acho que é mudar bastante. Isso bom também que o Amad vai ficar saudável uma boa parte da temporada. Também montei esse esquema aqui também, que eu acho que pode acontecer, que é um time um pouco mais misto, né? Com o Luke Shaw e o Harry Maguire jogando. Eu acho que o Yoho é o jogador mais incontestável do time. Tá, se você perceber, ele apareceu nas 3 escalações. Eu acho que ele pode... acredito que ele não vá sair do time titular, a não ser para poder preservar, se machucar e etc. Como é o caso ao contrário do Delite. O Delite, pra mim, é titular absoluto. Agora, o Delite vai jogar toda hora? A gente não sabe. Por causa que ele tem um histórico de lesão e ele nem sempre consegue jogar todos os jogos seguidos. Então é bom ficar de olho. Mas o Rubem Amorim pediu a permanência do Kobe. Mas eu não acho que o Kobe vai ser tão utilizado essa temporada como não foi a temporada passada. Eu acho que ele vai usar muito o Ugarte, provavelmente o Baleba, se o Baleba vir, e o outro volante. Para ter um rodízio entre o Ugarte, Casemiro, Baleba, Maino. E ele gosta de pôr o Bruno Fernandes nessa posição que eu acho repugnante, tá? Odeio. Mas ele gosta de pôr ele aqui, então eu não sou o técnico, né? E uma coisa que eu achei que ia acontecer mais era o Mbeumo atuar como ala direita, mas pelo que eu vi não vai ser isso, tá? Pelo que deu uma estudada. E, claro, o Højlund, né? Se eventualmente o Højlund não sair, agora teve uma aproximação grande do Milan pelo Højlund. Mas eu não queria que o Højlund fosse emprestado, não. Eu queria que ele fosse vendido. Se for coisa de empréstimo, cara, mantém ele no time, sinceramente. Mantém ele no time porque tem que ter um reserva pro Tisco, tá? Deixe nos comentários aí os times que você acha que pode acontecer, os jogadores que vocês acham que talvez joguem, né? Eu acredito que essa vai ser a escalação titular para o jogo contra o Arsenal no domingo, agora dia 17. Talvez tenha uma alteração entre o Mbeumo, talvez o Diallo no lugar do Mbeumo, talvez o Bruno Fernandes e o Matheus Cunha como dupla de 10 aqui, e ele coloque algum volante no lugar do Bruno, né? Quer ver, vamos fazer aqui talvez uma segunda opção, né? Cadê? Rasmus... Cadê aqui? Talvez ele entre com o Kobe, né? No lugar, o Mbeumo fora, para poder atuar com o Bruno, né? Cadê aqui? Bruno. Cadê? Sumiu o Bruno Fernandes. Aqui. Talvez ele entre no final de semana com esse esquema. É um exemplo. Eu acho muito difícil o Casemiro não entrar como titular no jogo contra o Arsenal, tá? Talvez o Casemiro seja substituído no segundo tempo para ele querer pôr um esquema mais leve. Talvez ele tire o Diallo no segundo tempo para o Diallo também começar a jogar, para o Mbeumo não pegar tempo, ritmo de jogo, tá? Mas eu acho que não muda muito daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Eu acho que ele vai realmente apostar em pôr logo o trio de estreantes logo de cara. Rapaziada, se tiver algo a acrescentar, algum comentário, sou todo ouvidos. Comentem, curtem, compartilhem, né? Muito obrigado quem viu até o final. Fiquei muito feliz que o último vídeo pegou bastante view, tá?
Rapaziada, tô confiante. Mentira, eu acabei de falar que eu não tô confiante. Acho que eu... sei lá. Isso aí, rapaziada. GG, MU. Vamos torcer pra uma boa temporada aí. Depois do jogo do Arsenal eu faço um vídeo na segunda-feira. Tamo junto, hein, rapaziada.